Fogo aqui, pedi que o senhor respondesse muito rapidamente, sucintamente, sim ou não, contra ou a favor. Contra ou a favor de mudar a lei sobre aborto para permitir a possibilidade de ampliar a interrupção da gravidez para além das 3 hipóteses que são permitidas hoje, que é uma gravidez que pode resultar em morte, uma gravidez que é fruto de um estupro ou uma gravidez com um feto sem cérebro. Contra. Contra ou a favor de descriminalizar a maconha. Contra. Contra ou a favor de cobrar mensalidade em universidade pública. Eu sou contra pobres e a favor de renda superior. Ou seja, renda superior, eu acho que nós temos que iniciar esse debate para poder cobrar a mensalidade de pessoas de renda superior que podem pagar a universidade e dar a universidade gratuita para aqueles que não podem pagar, né, fazendo uma justiça distributiva aí com a sociedade brasileira. Contra ou a favor do uso de câmeras no uniforme de policiais. Sou favorável, né? Acho que é um instrumento tecnológico importante, claro que tem que respeitar a privacidade policial, tem que ter todo um regulamento sobre isso, um regramento, mas entendo que é uma política que é utilizada em outros países do mundo, já com relativo sucesso, e não teria nenhum problema em começar a implementar isso no nosso país gradativamente, com regulamentação suficiente para preservar a privacidade do policial e para valorizar o bom policial, que é a grande maioria dos servidores das nossas polícias, para o nosso orgulho aqui no Rio Grande do Sul. O senhor é contra ou a favor dessa ampliação da posse e do porte de arma que aconteceu no governo Bolsonaro? Eu acho que eu entendo que sempre foi permitido no Brasil o porte de arma, sempre foi. Isso é uma discussão que aconteceu mais política do que jurídica, né? Na medida em que tu tens a permissão do porte para alguns casos e a permissão da posse, não é, para outros casos, né? Mas o porte Bolsonaro mais ampliou essas possibilidades e afrouxou os critérios, né? O que o senhor acha disso? Contra ou a favor das medidas que ele tomou? Eu não vejo problema até o momento, até este ponto, na questão do porte e posse de arma nos termos colocados atualmente. Contra ou a favor do semipresidencialismo? Favorável ao semipresidencialismo, assim como o presidente Michel Temer. Aliás, eu acho que é o que está acontecendo. Me perdoe só, Kennedy, eu sei que é a resposta, mas o que está acontecendo no Brasil, o orçamento secreto, esse orçamento, sei lá como é que chama, é um semipresidencialismo, porque, na verdade, está dando o orçamento para os deputados federais, senadores, indicarem a sua execução quase que na sua plenitude. Fala com qualquer prefeito brasileiro aí e pergunta para ele onde é que ele vai conseguir recursos para o seu município, se é na plataforma lá, antigo Siconv, né, agora a plataforma Brasil do governo federal, ou se é através de uma emenda que o seu parlamentar indica, está ajudando de uma maneira ou de outra aí a desenvolver os municípios que conseguem acessar esse orçamento, mas a verdade é que o semipresidencialismo na prática está quase acontecendo. Talvez institucionalizá-lo seria mais franco e sincero com o povo brasileiro. Aponte uma qualidade e um defeito do senhor. Olha, o defeito é que eu acho que eu sou centralizador, né? Eu sempre acho isso tem dificuldade, né, em eventualmente descentralizar, porque sou um pouco perfeccionista e gosto de olhar as coisas que faço no meu mandato, na minha vida profissional, na minha vida pessoal. E uma qualidade, difícil a gente falar de qualidade da gente, mas eu gosto de estudar, de conhecer os assuntos, de saber o que eu estou falando, e talvez isso seja uma qualidade na vida pública, aí que sempre que faço alguma coisa, posso até estar equivocado, mas pretendo saber o que eu estou fazendo na medida em que previamente me preparo para tanto. E por que o senhor quer ser governador do Rio Grande do Sul? Eu quero ser governador porque, primeiro, estou preparado para isso. Fui líder do governo Sartori, presidente da Assembleia, jamais estaria aqui fazendo essa sabatina na condição de pré-candidato ao governo do Estado se não me sentisse preparado para tanto. Segundo, e não necessariamente nessa ordem, porque o Rio Grande do Sul viveu nos últimos 8 anos um ciclo, que é o ciclo do equilíbrio financeiro. O Rio Grande do Sul, em 50 anos, gastou em 45 desses 50 mais do que a arrecadação. Então, quando o governo Sartori assumiu, ele assumiu num estado de colapso das contas públicas. As contas públicas estavam em colapso, verdadeiro colapso, porque aumentou-se o gasto acima da arrecadação irresponsavelmente, que é um nome bonito que se dá para irresponsabilidade fiscal, né? Mas eu chamo de irresponsabilidade pura e simples, mesmo com o dinheiro público, o dinheiro do contribuinte que sua lá para pagar seus impostos. Então, esse ciclo que o Sartori iniciou e que eu tenho que reconhecer o mérito do atual governo, que não rompeu com essa agenda, né? Na verdade, quando diz assim, o MDB apoiou o governo, o MDB teve coerência de continuar apoiando aquilo que o governo Sartori estava fazendo no que tange essa agenda reformista, modernizadora e de discussão sobre as funções do Estado no século XXI e sobre o quanto que ele tem que pesar sobre o contribuinte na medida em que o gasto está muito alto, tínhamos que diminuir o gasto e controlar esses gastos.
Então, isso foi cumprido, né? A gente não pode ter agora retrocesso. Meus adversários, alguns dos meus adversários, querem ter retrocesso sobre essas vitórias. Vitórias duras, difíceis, que nós tivemos nos últimos 8 anos, e que eu me envolvi pessoalmente como articulador das principais medidas lá no parlamento, a fim de aprová-las e ter os benefícios da população. Agora, chegou a hora de dar o passo à frente, o passo adiante, olhando para o futuro, e esse futuro vai ter novas demandas, a demanda da pandemia, as demandas da estiagem que nós tivemos no estado, que foi a pior nos últimos 70 anos, as demandas do século XXI, que é um século tão dinâmico, com novas tecnologias, com novas possibilidades para o setor público e para o setor privado. Então, tratar isto é o que nós temos que fazer agora como próximo passo. Então, eu quero ser governador para consolidar as vitórias que nós tivemos de equilíbrio financeiro nos últimos anos e também para poder avançar sobre as novas demandas que nós teremos pelos próximos 4 anos. Estou preparado para isso na medida em que estive à frente de tantas coisas que aconteceram nos últimos 8 anos, nos últimos 2 governos, como deputado, como presidente da Assembleia, como líder do governo Sartori, e principalmente eu acho que o meu partido, ele subscreve isso na medida em que é o maior partido do Estado, é um partido que tem quadros que podem nos ajudar a fazer um ótimo governo, e tenho como comportamento, como característica do meu comportamento, o diálogo, a moderação e a firmeza. Portanto, com isso, pretendo conseguir apoios importantes na sociedade, na Assembleia Legislativa, no futuro eventual governo, e principalmente condições de dialogar com os gaúchos no sentido de ter desenvolvimento econômico para gerar mais emprego, social para combater a pobreza e melhorar a vida daqueles que mais precisam, e, por fim, tecnológico para que o Estado continue exercendo a sua vocação. Sediamos a South Summit agora aqui há pouco, vamos sediar novamente em 2023. Eu estive como presidente da Assembleia na Espanha, trazendo essa feira para cá, e certamente é uma feira importante que mostra o quanto que temos vocação para a inovação, que tem que estar no centro do governo.